Passo a palavra agora à senhora Karina Winter, coordenadora de Educação para o Trânsito da FUNTRAN. Boa tarde a todos. Boa tarde ao excelentíssimo ministro Luiz Fux, à excelentíssima vice-procuradora-geral da República, senhora Débora Duprá, e os demais presentes. Bom, meu nome é Karine, eu sou pedagoga, especialista em trânsito e venho de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Atuo como coordenadora no setor de educação para o trânsito do órgão gestor municipal de trânsito. Eu gostaria de fazer aqui dois apontamentos, e se me permite, ministro. A primeira é de que os questionamentos elaborados pelo senhor serão respondidos nas entrelinhas da minha apresentação. E segundo, senhor ministro, que eu estarei despojada de qualquer linguagem técnica, até porque eu venho representar a parte educativa e vou falar prioritariamente sobre comportamento. Ok? Alguns números aqui já foram citados pelos colegas em relação às 40 mil mortes no trânsito anualmente. 70% dessas mortes têm como fator causador a questão da ingestão da bebida alcoólica aliada à direção veicular. A gente sabe que esse número é extremamente monstruoso, porém me parece que nós só nos atentamos para isso quando a coisa está muito próxima de nós, ou seja, quando acontece com alguém, algum familiar ou com algum amigo muito próximo. Até então me parece que a grama do vizinho é mais verde e não vai acontecer nada conosco. Falando em comportamento, cabe lembrar aqui que todas as discussões feitas no STF, prioritariamente, senhor ministro, devem ser feitas a partir da conduta de cada um de nós. Nós somos formadores de opinião e eu percebo que muitas vezes nós acabamos jogando para o outro e para a sociedade, lembrando que a sociedade somos nós. E aí eu vou tocar no assunto que alguém falou anteriormente em relação ao uso do cinto de segurança. Eu sei que não é o tema, mas para que nós possamos entender. A cultura do uso do cinto de segurança. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras presentes aqui, quem é que faz o uso do cinto de segurança no banco de trás do seu veículo ou exige sempre que se faça o uso? Nós temos que atentar para a questão de comportamento, que vai muito além da parte técnica. Se nós construímos uma cultura do uso do cinto de segurança, não vamos pensar que essa cultura já está pronta, porque não está. A maioria de nós não faz o uso. E aí eu me remeto à questão do álcool. Estamos falando da sociedade. A sociedade somos nós. Quem de nós aqui, em algum momento, não ingeriu bebida alcoólica no seu almoço familiar no domingo e acabou indo para casa dirigindo seu veículo? Cabe lembrar. Nós temos que primeiro nos refletir a nós mesmos para que a gente possa passar isso à sociedade. Porém, essa guerra que mata, como todos já bem colocaram, uma grande parte dos nossos jovens aí entre 20 e 39 anos, que são os mais atingidos, infelizmente, acabam ceifando vidas, não pode ser jogado à sociedade, mas sim a nós, porque nós fazemos parte dessa sociedade. A correria do dia a dia, a pressa, a falta de tempo são apenas alguns dos fatores que costumeiramente são citados para justificar a nossa intolerância, a nossa falta de educação no trânsito e a falta do cumprimento dessas leis que nós temos no Código de Trânsito dos mais modernos do mundo. Porém, nós sabemos que a sua aplicação ainda precisa ser muito bem trabalhada. É a história do tal do jeitinho brasileiro. O outro sempre aparece como sendo o culpado e o causador. E nós? E nós que estamos aqui discutindo, vamos trazer isso para a nossa realidade? E aí não é raro nós ouvirmos a justificativa das pessoas. Eu sei que não podia estacionar naquele local, mas eu estacionei. Eu sei que não podia beber, mas foi só uma latinha. Aliás, eu dirijo melhor depois que eu ingeri umas 2 ou 3 latinhas de cerveja. E aí? O que estamos nós fazendo perante a sociedade, sendo que também somos formadores de opinião? Cabe refletir. As pessoas usam sempre o tal do jeitinho brasileiro para tentar justificar um ato incorreto. É aquela história. Eu parei ali, foi só um pouquinho. E aí eu costumo dizer, eu posso matar o fulano ou o beltrano só um pouquinho?
Eu posso dar só meio tirinho? E aí eu respondo nas entrelinhas, senhor ministro, a tolerância tem que ser 0. Supostamente, se todo condutor habilitado recebeu os ensinamentos básicos relativos à lei de trânsito, por que não cumpre? E eu imagino que a maioria dos que estão aqui presentes são condutores. Por que nós não cumprimos se nós temos, sim, a parte teórica e prática nos CFCs nas autoescolas? Por que nós colocamos a nossa segurança e a dos demais em risco? Porque o cumprir passa pela questão de comportamento. E o comportamento tem a ver com a formação, com o caráter, com os princípios e com os valores. São aqueles valores que vêm de berço da educação implantada no seio familiar. Será que nós estamos ensinando integridade, boa conduta, princípios e valores às nossas crianças, aos jovens e os adultos também? Porque quando falamos em educação para o trânsito, parece que nos remetemos ainda a ensinar vire à direita, vire à esquerda, pare, atravesse na faixa para as crianças. E a educação para o trânsito não é isso. É ensinar para a cidadania. E aí nós ficamos na parte da educação para o trânsito num jogo de empurra-empurra. O problema é da família que não educou. O problema é da escola que não está dando educação para o trânsito desde a pré-escola, que deveria estar ensinando as regras. E aí tem mais. Nós ainda imputamos às crianças o fato delas terem que ser os agentes fiscalizadores. Vamos ensinar as crianças, porque daí elas vão cobrar dos adultos. Pai, use o cinto. Pai, não passe no sinal vermelho. Inversão de valores, me parece. Não são os adultos que devem educar as crianças? Que sociedade nós estamos formando através do nosso exemplo? Por isso que falo aqui, veementemente, em relação a verificarmos as nossas condutas pessoais. Uma coisa é certa, a primeira instituição que é responsável pela educação de uma criança é a família. E se nesse grupo ela não encontrar exemplos de boa conduta, de caráter, de atitudes corretas, com toda certeza nós não podemos esperar que ela se transforme em um adulto com comportamentos coerentes. Cabe lembrar que muitas crianças já iniciam a ingestão de bebidas alcoólicas extremamente cedo, já na primeira infância. E eu trago aí uma contribuição do biólogo e educador Jean Piaget, que trouxe importantes contribuições para a educação. Ele diz que, e aí eu vou fazer uma analogia com a ingestão do álcool e a direção. O Piaget diz que a aprendizagem deve preparar as pessoas para a autonomia no trânsito. No início, a inteligência do bebê está calcada nas ações motoras, centradas no próprio indivíduo. Tanto é que o bebê não tem noção. Ele chora se ele está com fome, ele chora. Se ele tem alguma necessidade, ele chora para que isso seja satisfeito. Então, é uma relação egocêntrica, de si para si mesmo. É a fase chamada de anomia, que é caracterizada pela ausência de regras. E parece que nós, adultos, muitos de nós ainda estamos na fase da anomia. Não percebemos as regras, e aí eu me volto à questão da legalidade, da lei seca. Parece que ignoramos, que muitos de nós ignoramos que ela existe. À medida em que cresce, a criança percebe no outro a necessidade de seguir regras inerentes ao convívio social. Então, ocorre o deslocamento do eixo de suas relações de si para o outro. E aí é a fase da heteronomia. E se nós formos trazer isso para a idade adulta, é aquela fase em que eu vou respeitar as regras de trânsito porque tenho um agente fiscalizador para me fiscalizar e me autuar e me punir. Parece que nós só vamos cumprir o que é necessário ser feito porque vamos ser fiscalizados. Que cultura nós construímos? E o que nós estamos repassando para as nossas crianças? Depois dessa fase, nós entramos na fase em que o indivíduo já consegue pensar que precisa respeitar as regras para a preservação da sua segurança. E trazendo isso para a questão de trânsito, do álcool e direção, ele já entende sim que precisa respeitar, não porque será punido, não porque estará transgredindo a lei caso venha beber e dirigir, mas sim porque está preservando a sua vida e a sua segurança. E é para isso que nós temos que educar, e é para isso que nós temos que nos autoeducarmos, para a autonomia, para o respeito das regras e das leis, sim, para a preservação da vida, e não somente porque seremos punidos ou fiscalizados. Portanto, senhor ministro, eu creio que o endurecimento da Lei 11.705 se faz necessária, sim,
para que a mesma seja um fator limitador para as condutas inadequadas de quem ainda insiste em aliar álcool e direção, provocando tragédias, ceifando vidas e me chamou a atenção que não foi falado ainda de todos que ficam sequelados, que ficam incapacitados para a convivência na sociedade, porque ficam limitados muitas vezes para a vida ativa através do trabalho, enfim. Nós sabemos muito bem quais são essas sequelas, porque convivemos no dia a dia muitas vezes com pessoas que têm algumas dificuldades e algumas limitações que são decorrentes dos acidentes pela ingestão de álcool e direção. Nós defendemos a alcoolemia zero, sim, senhor ministro. Pensamos que temos a necessidade de limitarmos a venda das bebidas alcoólicas nos entornos das rodovias, sim, porque muito bem alguém falou aqui que se tivermos um incentivo, o consumo será maior. E se nós pudermos apenas salvar uma vida sequer, já terá valido a pena. Os interesses da coletividade precisam se sobrepor aos interesses individuais. A ingestão de bebidas alcoólicas não é proibida, como todos falaram aqui. O que não podemos admitir nem permitir é que muitos continuem perdendo a sua vida no trânsito por consequência da irresponsabilidade e da negligência de quem alia bebida e direção. Além do endurecimento da lei, senhor ministro, nós defendemos uma fiscalização efetiva, campanhas educativas e informativas, desde que elas sejam contínuas e permanentes, que venham disseminar a cultura da segurança e mudar comportamentos. Ou seja, precisamos daquela educação que seja capaz de mudar comportamentos, transformar atitudes inadequadas em condutas permeadas pela gentileza, pela colaboração, pela tolerância e pelo respeito à vida, e pela vida do outro e de si mesmo no trânsito. E isso tem uma estreita relação com o não dirigir sob influência de álcool.